Paz do Senhor, pessoal. Hoje é quarta-feira e hoje nós vamos aí para mais essa série aí de mensagem, de palavra momento de conhecimento. Então hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre pecado versus santidade. E eu já quero aqui começar dizendo a você ainda, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho e compartilhe essa mensagem. Então, vamos de palavra de conhecimento. Pecado versus santidade. Vamos começar aqui com pecado. A partir de Adão, nós bem sabemos aí que todo homem, ele é declinado aí, a partir de Adão aí, né, declinado a queda, nós somos todos pecadores. Então, todos nós já nascemos, somos frutos do pecado. Todos nós nascemos já com pecado, até uma criança. Todos nós temos pecados, todos nós pecamos. E nós carecemos da graça de Deus, das misericórdias do Senhor. Então, o que é pecado? Pecado é você errar ao alvo. Pecado, então, é errar ao alvo. A palavra pecado, ela vai aí transgredir. A palavra pecado, na verdade, ela transgride a lei. Ela quebra um princípio das escrituras, ela quebra os princípios que Deus constituiu para que nós viéssemos a viver. E a palavra vai dizer, etimologicamente, pecado vem da expressão errar o alvo. Ou seja, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um sentido, eu tenho um propósito, mas não conseguindo acertar o alvo, eu acabo caindo, eu acabo errando, eu acabo falhando. A iniquidade, ela é a evolução do pecado. É a prática do pecado sem arrependimento. É a queda sem o desejo de se levantar. Isso aqui é muito grave. Quem está na iniquidade está com a mente cauterizada. Eu falei aqui em um dos vídeos que eu falei sobre estar com a mente cauterizada. A gente não ouve mais a voz do Espírito Santo. A gente fica longe de Deus. Nós não conseguimos ver a sinalização que o Espírito Santo de Deus ele tem nos dado. Então, toda a mente cauterizada pelo pecado. Essa pessoa não consegue mais discernir, mais ouvir um conselho, ela não consegue mais aí discernir o que é certo e o que é errado, mas ela continua, mesmo ela ouvindo o que é certo, ela continua ainda fazendo o errado. A pessoa chama o errado de certo para se satisfazer. E muitas das vezes quem está em pecado usa a própria palavra para se defender do seu próprio erro. Uma pessoa que vive no pecado e a mente cauterizada, em momento algum ela vai desejar a libertação. Porque o pecado, ele é bom, ele é gostoso, sim. Ele é bom o pecado? É bom. O que o mundo tem para nos oferecer? Ele é bom? É bom, é muito bom. O que as coisas até mesmo parece que momentânea é bom. Só que isso vai trazer morte, não somente é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Por isso que Davi vai dizer, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque ele tinha caído em pecado. Só que Davi, a única diferença é que ele reconheceu. E aí ele pede que a alegria fosse restaurada na vida dele. Porque o pecado, ele vai te levar, e aí a culpa, o pecado ele vai te levar a um estado de tristeza profunda. E quando isso acontece, é o próprio Espírito Santo está incomodando. Mas e quando a pessoa não está sentindo isso? Quando a pessoa não se abre, né, para ir se arrepender? E ela vai pecando, vai pecando tanto que isso vai virando o quê? De tanto que ela peca e ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, aonde entra aqui na iniquidade, do qual aqui eu estou dizendo. E quando essa pessoa ela não aceita, ela está com a mente cauterizada e ela não quer ser liberta, aí é onde mora um grande perigo. O Espírito Santo de Deus já não está mais nessa pessoa. Então, o que pode e o que vai lançar uma geração no inferno é a prática desses pecados não confessados. Não tendo arrependimento, pecar até então, todos pecam, como eu falei, todos nós pecamos. Mas o que permanecer, aquele que permanece no pecado, contínuo pecado, que já levou aí, já tá na iniquidade, ele sim, ele vai te levar ao inferno. O próprio Tiago, capítulo 1:14, vai dizer assim, ó, não dando ouvidos. Cadê? Tiago 1:14 vai dizer assim, ó, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal,
ou o seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos carnais, pelos desejos que nós temos. Então, nós caímos naquilo do qual nós desejamos, nós pecamos naquilo que nós desejamos. Pecado é tudo que vai contra e burla as leis de Deus, os princípios de Deus. Pecado é tudo que se opõe a Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que vai dizer assim, ó. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama a Deus ou é objeto de adoração, chegando até se assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 1 Coríntios 6,12 vai dizer assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Então, tudo me é permitido? Tudo me é lícito? É, mas é permitido? Não é. Tudo tá ali exposto. Como Deus falou para Adão, Adão, você tem esse jardim inteiro. Você tem o jardim para você. Eu te dei tudo que tá aqui, eu te dei. Menos aquela árvore, você não toque naquela árvore, você não toque no fruto. Você não toque ali. O que o Senhor estava querendo ensinar ali a Adão? Colocando limite. Colocando limite. Ó, Adão, você pode ter tudo. Tudo está proposto. Você pode desfrutar de uma paz, de uma alegria, de um caminhar comigo excelente. Mas ali, é como se Deus tivesse falado, ali é pecado. Ali eu coloquei um limite para você, porque a partir do momento que você conhecer o pecado, você vai deixar de ter pureza, inocência. Você vai parar de ouvir a minha voz. Você vai se tornar como a serpente. Então, quem peca se torna como o diabo, porque o diabo ele é o pai da mentira. O diabo é aquele que deseja tudo o que favorece todos os desejos carnais. Então, ele estava dizendo, Adão, ali, ó, eu posso até te falar que aquilo ali é ruim, que aquilo ali é mal, aquilo vai te afastar de mim. Só que, por te afastar de mim, eu já estou dizendo que eu não quero que você toque ali, porque a partir do momento que você conhecer ali, a partir do momento que você tocar no pecado, a partir do momento que você conhecer o pecado, você para de ser inocente. Você para de ser inocente, você para de ter pureza e muito mais, você para de andar comigo. Você vai ficar dividido. Você vai ficar dividido entre me servir ou em servir ao pecado. Em outras palavras, ou você vai me servir ou você vai servir ao diabo. Então, o pecado nos faz separação com o Senhor. E aqui ele vai dizer, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E o mais grave de tudo isso é que, como eu falei aqui, a pessoa que ela está em pecado, muitas das vezes ela não tem essa consciência, ela acha que aquilo que ela está fazendo é tão bom, que o diabo já colocou na mente dessa pessoa que pecar faz bem para ela. Ela faz bem para ela relaxar, faz bem para ela viver uma vida totalmente enganosa, uma vida totalmente no erro. Como eu falei, pecado é errar o alvo. Então, toda vez que pecamos, nós erramos o quê? O alvo. Nós erramos o alvo. Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Então, toda vez que nós pecamos, nós estamos caminhando ao inferno, ao alvo, às portas largas, né? Porque o caminho do Senhor é um caminho estreito. Mas o pecado, ele é um caminho sim largo, é um caminho afrouxado, é um caminho onde você pode fazer aquilo que você bem entender. E pasmem, o que muitos têm pregado por aí, que você pode fazer o que você bem entender e não terá consequências. Mentira. Nós vemos isso muito nítido, que sim, pecado tem as suas consequências. Davi, sim, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi é um exemplo. Davi, ele é um exemplo, sim, de um homem de Deus. Só que Davi, a Bíblia também não esconde que não somente ele foi um homem de Deus, não somente ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não vai esconder os pecados que Davi cometeu. Davi não chega à iniquidade porque ele se arrepende. Ele se arrependeu. Davi, o que ele fez? Davi desejou aquilo que não era dele. Em primeiro lugar, Davi era para estar onde? No campo de batalha. Davi vai estar onde? Na sacada. Davi estava distraído. Em outras palavras, Davi era para estar lá, ó, no círculo de oração. Era para ele estar servindo no templo. Era para ele estar ajudando, fazendo alguma coisa junto com seus soldados.
Mas ele não vai pra batalha. Davi fica em casa, fica no seu palácio. E no seu palácio tem uma varanda. E da varanda quem ele vê? A bonitona da Betseba. Ou Betsaida, né? Betseba. E ele vê ela. E ele deseja. Ele olha para aquilo que não deveria na mente. Ele desejou. E a Bíblia vai falar que só de pensarmos na graça, nós já estamos o quê? Em pecado. Só de pensarmos na lei, olho por olho, dente por dente. Você pecou, era ali cometido ali até mesmo de morte. Mas na graça, só de você pensar, você já está pecando. E naquele grande dia, nós prestaremos contas também daquilo que nós pensamos, que nós não nos arrependemos. Se nós não nos arrependemos, isso, a nossa mente pode ficar cauterizada por pecados, por coisas que nós desejamos que não era para nós. Então, Davi, ele já pensou na mente dele, aquela mulher ali poderia ser minha. E talvez ele tenha ficado ali pensando e desejando ela, olhando aquilo que não era dele, porque Davi já tinha mulheres. Mas ele desejou algo que não era dele, pior, desejou algo que era do amigo dele. Ele maquinou na mente dele, desceu pro coração. Quando desceu pro coração, ele só disse, manda chamar Betseba. Manda chamar. Consumiu o ato, adulterou. Urias vai voltar do campo de batalha. E quando ele volta, Betseba tá grávida. E como que vai esconder, né? Como que esconde um pecado? Pecado tem cheiro e pecado tem voz. Uma hora esse cheiro vai exalar e uma hora ele vai gritar. E ali em Betseba ia crescer. O fruto da consumação do pecado do qual ele desejou, desceu pro coração e mandou, chama Betseba. Desejou. Só que Urias, ele volta da guerra. E Urias, o que Davi vai fazer? Olha só, um pecado chamando o outro, né? Um abismo chamando outro abismo. Ele vai induzir para que Urias fique com a esposa dele, se deite com a esposa dele. Porque se ele se deita, ela poderia engravidar, né? Porque ela já estava grávida, mas não ia ter desconfiança nenhuma. Aí o que ia se alegar? O filho que ela está esperando é de Urias. Quem é que iria imaginar que aquele filho era de Davi? Ninguém iria imaginar. Mas sim, mas a criança se parece, óbvio. Óbvio, como eu falei, o pecado grita e o pecado tem cheiro. Só que Urias, ele em favor não, né? Mas em zelo, em cuidado, em amor ao seu senhor, do qual ele estava ali servindo, prestando um serviço ao rei Davi, não acho justo isso. Eu ainda continuo em serviço, então eu não vou deitar com a minha mulher, eu não vou ficar com a minha mulher, eu vou ficar aqui, protegendo e de guarda com você. Vou ficar aqui protegendo o meu senhor, a quem ao qual eu presto honra, dedicação e zelo. Eu vou continuar aqui no meu posto de serviço. E Davi vai escrever uma carta para colocar Urias na frente da batalha, para ser ali um escudo humano. Coloque Urias na frente da batalha. Urias vai para a batalha, é colocado à frente e Urias morre como escudo humano. Morre pelas consequências do pecado de Davi. Um sofreu, um morreu. Então nossos pecados, sim, eles têm consequências. Só que vai aparecer um profeta na casa de Davi, Natã. Vai aparecer o profeta e vai falar, olha, tinha um homem muito rico, muito poderoso, tinha muitas ovelhas. Só que tinha outro que era pobrezinho, só tinha apenas uma ovelhinha. E esse que tinha muitas ovelhas, pegou uma ovelha que esse tinha. Davi na hora, né, pensou que conjecturando, se levanta e fala, esse homem merece a morte. E aí Natã vai falar assim, Davi, esse homem é você. E aí ele se lembra daquilo, né? Que talvez ele se lembre, ele se toca daquilo que ele fez. E na hora, ele cai ali, ele se arrepende, ele se prostra, ele pede perdão ao Senhor. Davi não escondeu o pecado dele. Muito pelo contrário, mas Davi na hora, que sabia que era ele, aquilo que estava acontecendo, que a história que estava sendo narrada pelo profeta era ele. Davi, ele se arrependeu. Davi, então Davi, Laís, ele não cometeu iniquidade? Não. Porque ele se arrepende. Agora, se ele não tivesse arrependido e continuasse, ia virar Davi poderia até mesmo morrer. Só que nós sabemos que um pecado vai gerando outro pecado, um abismo chama outro abismo. Só que Davi, ele se arrependeu. Então não gerou a iniquidade, ele se arrepende, ele pede perdão ao Senhor, mas olha a consequência desse pecado. A própria palavra vai nos dizer que Deus falou que a espada não se apartaria mais da casa de Davi. Nós vemos aí a briga, né? Entre ele e o filho, enfim,
uma briga. A casa de Davi não teve mais paz. Só foi guerra, só foi briga. Tanto que o próprio filho queria matar aí o próprio pai. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Todas as coisas são permitidas. Tinha lá o jardim, né? O Éden, lá o jardim para Adão estava disponível tudo. Tudo para ele era permitido. Mas nem tudo ali que estava ali era para ele ter acesso. Ele poderia até ver, creio eu que ele até deve ter visto. Tudo me é permitido, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo ali estava permitido, acesso de Adão. Mas olha, ali você não pode, ali eu te coloco um limite. Então o pecado é o limite daquilo que Deus fala, aqui você não pode ir. Eu não quero que a pureza que esteja no seu coração saia. Por que que Adão ele vai se esconder? Por que que Adão ele vai se esconder? Porque ele sabia que ele já estava nu. Adão e Eva eles já sabiam que eles estavam nu quando, né, ali a serpente tem ali um diálogo, uma conversa com Eva e ela prova do fruto e dá, né, talvez ela compartilhou aí com Adão, os dois comem do fruto e os dois depois eles se escondem. Por que que eles se esconderam? Porque o pecado nos deixa nu. O pecado nos deixa com aquela sensação de sujo e a impressão é que dá que todo mundo tá olhando para nós, que todo mundo sabe que nós pecamos. O pecado nos traz vergonha, nos traz desonra, não somente para nós, mas para o nosso Deus, para o nosso Deus que nós servimos. Então, eu vou entrar aqui um pouquinho na santidade, que eu também vou estar falando aqui. É uma coisa vai puxando outra, santidade, né, versus pecado. Então, a santidade, muitos atentam, muitos mesmo, sabe? Se dizem aí que são cristãos, mas não buscam viver até então uma vida de santidade. E com isso não desfrutam de uma comunhão com Deus. E há quem acha que ser santo é viver para cumprir um monte de regra, viver para cumprir as regras que lhes são impostas, as doutrinas que são impostas. Muitos querem estar com Jesus sem abrir mão do pecado. E não dá. Isso não é possível, não dá para andar com Jesus e com o diabo. Essa é a verdade. Ou você vai andar com Jesus ou você vai andar com o diabo. Não dá para andar em santidade e viver numa vida de pecado. Você acaba não desfrutando daquilo que Deus tem para você, das promessas que Ele tem para você, porque você anda dividido. E o mais perigoso é que a palavra do Senhor vai nos dizer que sem santidade não veremos a Deus. Tá lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó: esforçam-se para viver em paz com todos. Esforce, né? Se for possível, você vive em paz. Se for possível, viva em paz. Se for possível, esforcem-se com todos. E para serem santos, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, se eu não ando em santidade, logo ou em breve, Laís, é muito forte, sim. Logo ou em breve, você verá o diabo. É forte, isso é forte. Se você não anda em santidade, logo você anda em pecado e logo você verá o diabo. Porque quem anda em santidade, a própria palavra vai falar, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se eu não ando em santidade, se eu não vou ver a Deus, se eu não andar em santidade, então quem que eu vou ver? Eu vou ver o diabo se eu não ando em santidade. O oposto da santidade de uma vida pura é o próprio pecado. Deus não se afastou do seu filho na cruz do Calvário. Embora muitos digam isso, porque Deus nunca abandonou um filho sequer. Mas Deus deixou claro naquela cruz, através de seu filho Jesus, que todos os pecados que estavam sobre ele, sobre Jesus, o meu e o seu pecado, Deus não compactua com o pecado. Mas Deus continua o quê? Te amando. Deus continua te amando. Deus não é incoerente, né? Como muitos dizem aí, eu posso fazer o que eu quero, mas Deus continua sendo amor. Não se esqueça disso. Ele é amor. Ele te ama, mas ele também é justo. Ele não foi justo, ele não amou Davi, amou Davi, mas ele foi justo com Davi. Ele foi justo com Davi das consequências dos próprios pecados. Então, Davi não colheu algo de errado. Davi colheu aquilo que ele plantou, das suas consequências. Então, pecado sim, tem consequência. Pecado tem consequência, você pode se arrepender, Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar, mas as consequências, nós vamos colher as consequências. Então, se você quer mudar a sua colheita, mude o seu plantio, mude aquilo que você está plantando, tá? Então, Deus ele continua nos amando, mas isso não quer dizer então que Deus me ama e
ele aprova aí o meu pecado? Até então, um dia eu ouvi um testemunho que dizia exatamente isso, de um pregador. Não sei porque isso também não foi aberto também, não precisamos aí entrar em detalhes de absolutamente nada. E esse pregador, ele fala, ele estava em adultério. Isso é um testemunho, tá, gente? Esse pregador, ele estava em adultério, e aí ele falou bem desse jeito. Ou Deus aprova o meu pecado, ou Deus aprova o meu pecado, ou Deus mudou. Será que Deus aprova pecado? Será que Deus mudou as suas leis, seus princípios para que nós pudéssemos ver uma vida de pecado à torta direito? Mas o que isso tem a ver com santidade? Isso tem tudo a ver com santidade. O que vai contra a santidade é o pecado, o que é oposto à santidade é o pecado. E esse homem, ele foi pregar, e ele ia pregar, e toda vez que ele ia pregar, ele recebia muitos e muitos convites. E Deus usava ele com poder, com autoridade. E aí eu falava, Laís, mas se o cara tá em pecado, como que Deus usa? Pela misericórdia da noiva que Deus está usando. Caso da noiva, porque tem pessoas ali que precisam ouvir. Ah, mas Deus não poderia levantar ouro? Poderia. Mas muitas das vezes, quem é que promove o homem? Quem é que coloca o homem num patamar? São os elogios, são os tapinhas nas costas, e vai elevando o ego da pessoa, vai elevando, até que a pessoa ficou orgulhosa. Tem todas as agendas. Então, o homem, ele pode sim abrir portas, mas quem te dá acesso às coisas espirituais e pode te levar a lugares muito mais altos, somente o Senhor, somente o Espírito Santo. O homem, ele é limitado, mas Deus pode fazer muito mais, muito mais. O homem, ele é limitado, mas Deus, o homem é ilimitado, mas Deus, ele não se limita a nada. Deus pode fazer tudo. Tudo. Deus pode fazer tudo. É Ele que abre as portas e as comportas e as janelas. E aí esse homem, esse pregador, ele falava assim, ou Deus mudou, toda vez ele falava isso pra ele mesmo, ou Deus mudou, ou Deus está aprovando meu pecado. E ele continuando no adultério. Certa feita ele foi convidado por governadores, prefeitos, depois de um culto para poder jantar com essas pessoas num lugar chique. E ele foi. Ele foi jantar e voltando com o carro dele, ele dirigindo, ele falou assim dentro do carro, Deus, ou o Senhor mudou, ou o Senhor aceita, ou o Senhor está aceitando o meu pecado. E ele falou que quando ele chegou na casa dele, ele foi tomar um banho, ele foi se arrumar para ele deitar, e falou que quando ele deitou, ele viu um clarão no quarto dele, mas um clarão muito forte que refletia no quarto dele, muito, mas muito forte. E ele não conseguiu ficar ali deitado, ele teve que se levantar. E ele levantou. Na hora que ele levantou, ele falou assim que ele viu o anjo do Senhor que apareceu ali no quarto dele. Uma aparição, né, celestial branca assim. E ele não conseguia olhar. O temor era tão grande que ele não conseguia olhar. E ele ajoelhou e ele abaixou a cabeça. E uma espada desceu no ombro dele. Gente, isso aqui, só se você crê. Se você não crê, é melhor você já nem continuar vendo o vídeo. Passa. Porque coisas espirituais se discernem espiritual, carnais se discernem carnalmente. Então, assim, se você não crê, por favor, passa, tira, nem compartilha, porque é melhor, sabe? Porque daí você não vai estar aí pecando contra o Espírito Santo, vai estar pecando contra Deus. Eu creio nas coisas espirituais. E eu creio que Deus, ele se revela, porque Deus, ele não pode ser escarnecido por ninguém, nem zombado por ninguém. E aí eu sei que ele falou assim, que uma espada parou assim no ombro dele, desceu uma espada no ombro dele, e falou assim, você me perguntou se eu mudei ou se eu estou aprovando. Naquele grande dia, homem, tu saberás se eu estou aprovando o seu pecado. E aí falou que sumiu. Em outras palavras, se aquele homem não se consertasse, se aquele homem ele não se arrependesse, Laís, você está colocando a pessoa no inferno? Mas se você tem uma vida, não tô colocando ninguém no inferno, mas anda numa vida de iniquidade, sem arrependimento, você acha que você vai morar onde? No céu? No céu, sim, moram pessoas que se arrependeram de seus pecados. No céu não moram pessoas que continuam vivendo uma vida de pecado. Não, sim, existem lá no céu, as pessoas que vão morar no céu são pessoas, são pecadores que se arrependeram o quê? Dos seus pecados, que quiseram viver uma vida de santidade. E aí fica, né, aquela incógnita, né? E aí? Deus aceitou o pecado desse camarada ou não? Ou será que ele se arrependeu?
Não sei. Né? Como eu falei aqui, não sei quem é. Enfim. E aqui é esse testemunho que nós precisamos refletir. Será que Deus aceita o nosso pecado? Eu já vi pessoas orando para que Deus, ele, preste bem atenção nisso, Deus jamais vai desfazer uma família para satisfazer os seus desejos. O que eu tô falando aqui? Exatamente de adultério. Exatamente de adultério. Deus não ia desfazer a família de Urias para que Davi pudesse ficar com Betseba. Deus não ia fazer isso. Deus não é incoerente, Deus não é injusto, Deus não é profano, sabe? É algo que nós precisamos entender. Todo pecado ele tem consequência, então nós precisamos verdadeiramente viver uma vida de santidade. Como eu vivo uma vida de santidade, quando aparecem convites, eu digo não. Eu tenho oportunidade de flertar, né? Hoje, o maior flerte aí que tem, rede social, WhatsApp, enfim, tantas outras redes sociais aí, enfim. Nós podemos flertar, mas eu não vou flertar. Por quê? Eu tô flertando com um diabo. Não, Laís, eu tô falando com uma pessoa. Não, tudo bem, pode ser uma pessoa. Mas você sabe que é pecado? Então por que você vai fazer aquilo? Eu tenho a oportunidade de falar? Tenho. Mas eu posso? Eu devo? Quem que eu vou estar aqui magoando? Quem que eu vou estar traindo? Não é o Senhor? Então não faça. Não faça. Se você tem a oportunidade, você tem a sã consciência daquilo que Jesus fez por você naquela cruz do Calvário, por favor, não faça. Não faça. Não faça porque você vai estar em decadência com a santidade, vai estar andando uma vida de pecado. E 1 João 3,9 vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não pratica aí, né, o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é como uma semente divina colocada dentro do nosso coração para nos santificar. Laís, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, o Espírito Santo ele é óbvio uma pessoa. Ele sente, ele chora, ele se alegra, ele é uma pessoa. Só que aqui ele está falando que algo foi plantado. Quando Jesus foi, ele deixou algo em nossos corações. Então o Espírito Santo ele foi plantado em nossos corações. Então qualquer erro é como se nós afringíssemos aí, né, as leis de trânsito, que é mais conhecida aí como os faróis. Né? Então, assim, a pessoa que ela nasceu de novo, ela não pode viver na prática do pecado. Isso não quer dizer que nunca mais ela vai pecar ou eu e você não vamos pecar. Mas é que agora ela vai buscar viver uma vida diferente, porque o Espírito Santo vai capacitar ela a isso. Quando errar, o Espírito Santo vai constranger. E até mesmo como eu falei, né, da sinalização, eu sempre gosto de dar aqui esse exemplo muito claro e muito óbvio, né? Para ficar aqui claro, para não ficar aqui dúvidas. Né? Eu dou aqui o exemplo do Espírito Santo, ele é como se fosse aí os semáforos. E quando você está no caminho certo, fugindo das tentações, o farol para você sempre estará no verde. No verde. Mas quando começamos a pensar ou até ter o desejo de errar, o farol ele vai ficando amarelo, em alerta. Tem alguma coisa errada aí. Isso não tá normal. E aqui você tem a oportunidade de não cair no pecado. A tentação, ela sempre vai chegar para todos, para mim e para você. Mas sentar com a tentação e aceitar o convite é passar no farol vermelho. Infrações de leis de trânsito. Passar o farol vermelho, ou você se mata, ou você vai matar alguém. Mas o farol amarelo, ele está ali como alerta para você. O farol amarelo, ele não é sinônimo de que vai dar tempo de você passar. Já viu isso? Eu já vi muitas pessoas dizendo aí que dirige, falando, o amarelo dá tempo pra me passar, nessa que dá tempo, tem alguém ali na frente. E aí acaba atropelando. Ou acaba até mesmo levando uma multa, porque acha que vai dar tempo. Então eu vou acelerar, eu vou rápido para poder passar. E não é assim. É a mesma coisa aqui. Se eu sei qual é a minha fraqueza, eu vou sentar com ela, eu vou conversar com ela, eu vou chamar a minha fraqueza para mim sair com ela, eu vou conversar com ela. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:22. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. Então você tem a oportunidade de fugir. Pede ajuda, porque ninguém vai no hospital se está bem. Eu tô bem aqui. Eu não vou no hospital procurar ajuda, procurar por socorro, sendo que eu estou bem. Ou eu não vou pedir socorro em um ambiente que eu estou segura. Nós só pedimos socorro quando nós estamos em algum lugar que nós estamos aí em perigo. Ou você fica trancado em algum lugar, ou você, enfim, acontece alguma ocasião, alguma coisa que você precisa gritar e chamar por socorro. Ninguém grita por socorro em lugar seguro, em lugar tranquilo, em lugar que você não está correndo risco. Assim, da mesma forma, ninguém vai pedir ajuda se não está precisando de ajuda. Então, a partir do momento que talvez se eu peque, e eu não tô pedindo ajuda, se eu estou de cara com a tentação, não tô pedindo ajuda, não estou fugindo,
É porque o desejo do meu coração está latente a pecar, a cair no pecado. Eu já fui, como o Tiago vai dizer, né? Nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Em outras palavras, nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Nós somos atraídos pelos nossos desejos. Ninguém vai colocar algo, talvez você não goste de bebida, e você pode até mesmo sentar, vamos dizer assim, uma mesa que tenha bebida, você não vai ser atraído. Agora coloca uma pessoa que já passou pela libertação, já foi liberta da bebida, e senta ali, se essa pessoa, o diabo ele pode tentar aquela pessoa, toma ali só um golinho. Só um golinho não vai te fazer mal não, toma ali. Então fuja da aparência do mal, peça socorro, não queira dar um de super-homem ou a Mulher Maravilha achando que vai resistir porque você cairá no laço de Satanás e isso abrirá brechas. Então não abuse da graça. A graça ela não foi de graça, a graça ela teve um preço de sangue, então não abuse da graça. Santidade ela não tem nada a ver com usos e costumes, que muitas pessoas acham que para mim ser santo eu preciso estar aí. Santidade não é sobre guardar regras, é o que eu não posso ou até mesmo as minhas vestimentas, o que vai provar que eu ando em santidade não são as minhas vestimentas. Não são as minhas vestimentas que provam que nós somos santos, sabe? Eu já tive em denominações que, para que se provasse que você anda e você está uma vida de santidade, você tinha que estar aí de saia da planta do pé, vai até o alto da cabeça, todo aí comportado, mas não é isso. Santidade não me prova isso. O que adianta você estar coberto dos pés à cabeça e você no oculto, quando ninguém tá te vendo, você tá fazendo coisas que desagradam a Deus, você está em pecado, você está errando o alvo. Você está cometendo coisas que desagradam o coração de Deus. Você está fazendo algo, está pecando, você está indo contra os mandamentos, os princípios de Deus. Você está entristecendo o Espírito Santo. Então, santidade, ela existe sem as manifestações carismáticas. E o que é isso, Laís? O falar em línguas, profetizar, o dom de curar, de revelação. Logo, nós temos a ideia que uma pessoa é de Deus, né, por essa pessoa falar e profetizar e ter revelações, mas olha o que nós precisamos, logo nós temos que ter a ideia que uma pessoa é de Deus, mas em primeiro lugar nós precisamos ver algo como a vida dessa pessoa primeiro, né, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver que a igreja do qual ele estava ali, ela manifestou todos os dons espirituais, mas ao mesmo tempo foi a igreja mais carnal de todas. Era a igreja que tinha mais divisão, onde eles exaltavam os homens de Deus, mas não exaltavam a Deus. E eu já estive numa igreja dessa, onde os homens todos eram exaltados e você não podia exaltar a Deus. E quando o Senhor me permite, eu vou estar compartilhando aqui sim esse testemunho e não vou falar, né? Não precisa falar, dizer denominação, não precisa, tá? Até mesmo seria aí antiético. E do qual até mesmo eu levei aí um tapa por adorar a Deus. Então isso aí é testemunho aí para um outro dia. Uma igreja que ela tolerava todos os pecados terríveis, essa igreja ela tolerava. Então, antes de julgar alguém e achar que você está em santidade, e se você tem algum dom, preste atenção. Se você tem vivido uma vida de santidade, em outras palavras, você tem se afastado do pecado para obedecer a Deus? Santidade, ela é um processo. A santidade, ela é muito clara. É um processo de santificação. Se Deus ele quiser, ele te santifica. Só que a partir do momento que Deus ele te santifica por inteiro, você não fica mais aqui. Porque, como até eu vou falar aqui, discorrer aqui um pouquinho, nós chegamos na idade de varão perfeito. E aí o Senhor nos toma, o Senhor nos recolhe. Então, se nós estamos aqui passando por um processo, é que Deus ele quer se revelar através de nós. Homens o quê? Falhos, imperfeitos, homens totalmente improváveis, mas Ele em nós, habitando em nós, nós somos prováveis porque Ele habita em nós. O que nós temos sem a presença de Jesus? Nada. O que nós somos sem Jesus? Nada. Então, muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nós dizemos, meu Deus, eu estou tão longe da santidade, estou tão longe de viver aquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que Ele deseja que eu faça, aquilo que Ele espera de mim, mas santidade, ela é um processo. Como eu falei, ao menos que o Senhor, Ele te santifique por inteiro, porque o dia que isso acontecer, você e eu, nós teremos chegado na idade de varão perfeito, e estaremos tão santos que o Senhor nos recolhe para Ele. Mas a santidade é um processo de santificação à medida que nós buscamos a Deus. Através do quê? Da oração, jejuando, buscando mais da palavra de Deus. Assim Deus vai nos transformando de glória em glória por meio do Espírito Santo. É óbvio, nós estamos neste mundo, vamos falhar, vamos cair, vamos errar.
Vamos pecar. Pedro caminhou aí com Jesus por 3 anos e pecou negando a Jesus. Então, toda vez que nós pecamos, nós negamos a Jesus. Mas se arrependemos, a própria palavra nos diz, lembra que eu disse aqui? Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar. E esse processo de santificação, ele é contínuo. Ele é contínuo, é todos os dias esse processo de santificação. Santidade é o desejo que todo cristão ele deve ter para amadurecimento, para crescer em santidade, para crescer em obediência ao Senhor. Esse é o desejo que todo cristão deve ter. Caminhar em santidade, caminhar uma vida de obediência, uma vida de pureza, uma vida de honestidade. Santidade é você ter a pureza de caminhar com o Espírito Santo, de caminhar com Deus em paz, óbvio. Nós pecamos, eu também erro, eu tenho pecado. Se você falar, a própria palavra vai dizer, você é mentirosa, você é mentiroso. Certa feita eu estava fazendo algo com os jovens, e aí pedi para eles escreverem algo, e eu falei assim, qual é o seu pecado? Ele automaticamente, eu não tenho pecado. Eu falei, então você é mentiroso. Então você coloca aí, mentiroso. Porque você tá mentindo. Essa mentira, a própria palavra fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então você já tá mentindo. Então coloca aí, mentiroso. Pode parecer até engraçado, mas eu falei pra ele, escreve. Ele falou, escreveu. E ele depois ele ficou pensando, ele falou, não é que é verdade? Verdade. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. Então já se descobriu um pecado seu, mentiroso. Então a pessoa que ela quer viver, ela tem esse desejo de viver em santidade mesmo, é óbvio que ela vai pecar, né? Ela tem esse desejo, mas, como eu falei, nós estamos aqui. Até que Jesus volte, até que Jesus nos recolha e nos chame, nós vamos ter dias que nós vamos errar, nós vamos pecar, mas o arrependimento, quando nós nos arrependemos, ele vai trazer essa tristeza junto, né? Mas essa pessoa que deseja ardentemente acertar, a santidade, ela vai levar, né, mais do que uma aparência externa, Então, a gente peca, se arrepende, mas, Laís, eu tenho o desejo de acertar, mas eu errei. Peça perdão ao Senhor, não impute os seus pecados, porque a própria palavra vai dizer, lá nos Salmos, que Davi vai falar que é quando ele escondeu os seus pecados. Quando nós escondemos nossos pecados, nossos ossos se definham. Laís, então toda pessoa que eu ver aí magra, ela tá se definindo pelo pecado? Gente, vamos saber discernir, como eu falei. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, carnais a carnais. Quem é carnal vai falar de coisas carnais. Não adianta você conversar com uma pessoa carnal sobre as coisas espirituais, que vai ser loucura para ela. Assim como a palavra diz, né, que a cruz pro mundo, ela é loucura. Então não adianta nós vivermos lindos por fora, todos enfeitados por fora, mas por dentro somos pão bolorento. Por dentro, o nosso desejo é pelo pecado, é agradar aquilo que o diabo gosta e desobedecer a Deus. Então a santidade, ela representa a pureza, ela é a ausência do pecado. O conceito da santidade está relacionado com a dedicação que uma pessoa tem por Deus. A pessoa quer se achegar mais perto do Senhor. Então ela se santifica, ela se abstém do pecado. Ela se abstém daquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. E nós sabemos, se nós pegarmos o livro de Gálatas, nós vamos ver quantas imoralidades, quantas coisas ali que é uma aberração, que não agrada o coração de Deus, que nós vamos, um pecado vai levando a outro, um desejo leva a outro. Então, se nós não vigiarmos, se nós mesmos não nos podarmos, né, se a gente mesmo não der um freio, se nós não prestarmos aí atenção no farol de sinalização amarelo, epa, tem alguma coisa estranha, eu preciso fugir disso, nós vamos avançar aí o farol vermelho, e nós vamos aí sim cair em pecado, nós vamos consumar aquilo que nós desejamos. Então nós precisamos pedir sim que o Senhor nos afaste da tentação, que o Senhor nos ajude a fugir quando a tentação aparecer. Nós precisamos pedir para ter a sensibilidade do Espírito Santo para não pecarmos contra Deus, para não entristecer o coração aí do Espírito Santo, porque ele se entristece. Mas ele também se alegra quando você reconhece. E nós precisamos confessar o pecado. Laís, tá, mas eu errei. Não, não é isso. É confessar, é falar o seu pecado diante do Senhor. Senhor, eu menti. Senhor, eu desejei aquilo que não era meu, sabe? É confessar o seu pecado, é não ter vergonha. Porque como que você pode ter vergonha de confessar o seu pecado a Deus e você não teve vergonha de pecar? Então, são coisas muito sérias pra gente poder pensar mesmo. Então, cabe a nós aí escolhermos o que nós vamos querer. Nós vamos querer continuar vivemos no pecado? Nós vamos querer aí nos parecermos com o diabo? Ou nós vamos andar numa vida de santidade a tal ponto de nós nos parecermos com Deus e as pessoas olhar para nós e falar assim, nossa, eu vejo Deus na sua vida.
Eu vejo Deus na sua vida. Então, nós não precisamos ficar aí falando o som de trombeta para todo mundo. Eu estou andando em santidade. Até porque andar em santidade é um processo, como eu falei. Você tem a oportunidade de pecar, mas você não peca. Por amor e temor ao Senhor, em obediência ao Senhor, você não peca. José, ele teve a oportunidade de pecar, de cair nos engodos e no laço aí da mulher de Potifar. Mas ele fugiu. José andava, José tinha uma vida de santidade. Então, o nosso texto até mesmo chave que eu sempre estou falando aqui, fica aqui um pouquinho do que é pecado versus aí santidade, né? A santidade vai tudo aquilo que é contra aí ao pecado e aí vice-versa. O pecado, ele não clama pela santidade. Não clama. Assim como a santidade, ela não clama pelo pecado. Quem anda em santidade não vai desejar pecar. Mas quem peca não vai desejar andar e ter uma vida de santidade se a mente está cauterizada, se não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Então nós temos a escolha. O que nós vamos escolher? Nós temos como aí mudar a nossa colheita a partir do nosso plantio. Então o nosso texto-chave é Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, como eu falo e sempre estou aqui repetindo nessas séries, é muito grave. Quando nós rejeitamos conhecer a palavra, quando nós rejeitamos o conhecimento, Deus não somente nos rejeita, mas Ele vai rejeitar a nossa linhagem, a nossa descendência, que são os nossos futuros filhos, daqueles dos quais nós teremos. Então, se você não quer que seus filhos sejam rejeitados, se você não quer ser rejeitado por Deus, comece e parta e vai conhecer aí a palavra do Senhor para não ser enganado, para não ser engodado e para não ser aí também rejeitado pelo próprio Deus. Uma coisa é você ser rejeitado por pessoas, mas o mais duro e o que mais pode aí acabar com uma pessoa é você saber que você está sendo rejeitado pelo próprio Deus. Então, conheça, busque conhecimento mesmo. Conhecimento custa o teu tempo, custa aí o seu momento de devoção a Deus, vai custar muitas coisas que você talvez queria fazer e você está ali, ó, se deleitando na palavra do Senhor, e aquilo que talvez possa parecer um custo agora, isso vai trazer benefícios para sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito e para todos aqueles que estiverem aí ao seu redor. Então, preste muito atenção nisso. Busque conhecimento para não perecer. Busque conhecimento para não ser rejeitado. Busque o conhecimento para que você não seja destruído, nem engodado e nem enredado pelas artimanhas de Satanás. Então, busque o conhecimento que Deus, ele só irá te acrescentar, e a cada dia mais que você busca conhecimento, você anda mais próximo aí de Deus. Amém? Fique com essa palavra, compartilhe aqui esse vídeo e para que outras pessoas possam aí ser abençoadas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz em nome de Jesus. E se assim o Senhor me permitir, sábado estaremos aqui com outra palavra aqui de conhecimento para a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor.